Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Está começando mais um programa Ponto de Vista. E a gente conhece um pouquinho mais da história da cantora, compositora, bailarina e educadora musical Lilian Rocha. Lilian, é um prazer receber você aqui virtualmente na TV Câmara Guarulhos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vai ser uma experiência maravilhosa poder conversar a respeito dessa trajetória. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Lilian, mas antes de a gente começar, de fato, a sua história na arte, eu queria que você falasse para a gente como é que você veio parar em Guarulhos, né? Porque os seus pais são mineiros, você nasceu em Cotia, e quando é que começou a sua história com Guarulhos? Sim, eu vim para Guarulhos justamente por conta dessa nossa história familiar de migrações, né? Meus pais são os dois únicos migrantes das suas famílias. As nossas famílias ambas continuam em Minas Gerais, na região da Zona da Mata Mineira, ali em Juiz de Fora, e meus pais migraram para São Paulo, caso meu pai já para Guarulhos e a minha mãe para Cotia. E aí, por conta do trabalho do meu pai, porque ele veio para cá ainda na época de construção do Aeroporto Internacional de Guarulhos, ele literalmente viu o aeroporto ser construído e fez a vida dele profissional dele lá dentro. A gente veio para Guarulhos por conta desse deslocamento, que ele já fazia há quase uma década. Acabamos vindo para cá e recomeçando a vida aqui. É assim, uma história de travessias, né? E a dança foi a sua primeira expressão artística? Fala pra gente como é que você se identificou com o mundo das artes, da música, da dança. Sim, com certeza. Eu acho que a gente, enquanto povo brasileiro e afrodiaspórico, a gente sempre se relaciona com as linguagens artísticas de um modo integrado, né? Então, na nossa própria cultura popular, a música, a dança, a representação, elas estão sempre muito interligadas. Mas muito ainda criança, eu tive acesso a começar a estudar algumas linguagens específicas. E a primeira linguagem que eu realmente me apaixonei completamente quando eu cheguei aqui em Guarulhos foi a dança do ventre. Tinha próximo de onde a gente morava uma professora chamada Lilian, por coincidência, inclusive uma pessoa que eu adoraria reencontrar, e ela dava aulas de danças do ventre, isso ali no começo dos anos 2000. Então eu dancei dos 8 anos aos 16, mais ou menos, com alguns intervalos no meio disso, mas realmente a dança do ventre é a minha origem artística, é o meu primeiro, meus primeiros palcos, as minhas primeiras oportunidades de performance foi dançando dança do ventre. Lilian, a partir daí você foi trilhando um caminho acadêmico dentro da música, né? Você estudou canto, educação musical. Como é que foi essa trajetória nas artes e na educação formal também? Sim, olha, esse caminho de fato veio com numa idade mais adulta, né? Antes de eu ir para a área da música, academicamente falando, eu tive uma passagem pelas ciências sociais. Então, aos 17 anos, eu adentrei nas ciências sociais, me apaixonei muito pelos estudos de sociologia e antropologia, e acho que ali aprendi a cultivar assim uma característica enquanto investigadora, pesquisadora. Ao longo da minha trajetória de rua mesmo, porque eu falo também bastante que a rua é uma escola, eu fui me envolvendo no ambiente da música e percebi essa necessidade de ter um respaldo acadêmico enquanto profissional para poder trabalhar melhor, para poder circular com mais legitimidade, né? Então, fui fazer ETEC de canto, ETEC de artes, canto popular. Me falaram que existia essa escola pública que fica ali na região do Carandiru e é onde eu me iniciei ali tecnicamente, né? Fiz um técnico em canto popular e aí esses caminhos foram se desdobrando. Fui conhecendo outros colegas que me falaram da licenciatura, o que muito me interessou, porque além de cantar, eu estava interessada nesse processo de contextos coletivos de aprendizagem, uma vez que eu vim muito disso, né? Não venho do ensino conservatorial de canto desde a infância. Eu fui me tornando profissional do canto e estudando ao mesmo tempo. Então eu quis investigar isso. E aí atualmente os meus trabalhos acadêmicos, tanto a partir da graduação quanto agora na pós-graduação e no projeto de mestrado também que eu estou elaborando,
para o futuro, é no sentido de investigar essas formas coletivas de aprender a fazer música e que já são heranças também de várias filosofias da humanidade, principalmente as que me interessam, que são as afrodiaspóricas, né? Entender esses processos. E esse seu contato com a sociologia, com a antropologia, acabou tendo também uma influência na arte que você faz, porque o seu trabalho tem muita ligação com a cultura, com a estética africana, afro-brasileira, e além da música popular brasileira. Como é que você foi construindo também essas referências, essa sua identidade artística, a sua identidade da sua sonoridade? Nossa, então é esse caminho, né, que está sendo percorrido ainda. Justamente, eu tive a sorte, na verdade, antes mesmo de realmente me profissionalizar na música, a minha primeira profissão foi como contadora de histórias. Aqui em Guarulhos, a gente teve uma fase de um investimento muito interessante do ponto de vista de formação sociocultural, onde a gente tinha um grupo de educadores que davam aulas no Teatro Adamastor. Aula de música, aula de dança, aula de narração, de contação de histórias, de teatro, de diversas linguagens. E aí esse grupo de pessoas me abraçou, e eu posso dar os nomes, né? Um desses grandes professores que eu tive, professor de danças brasileiras na época, foi o Guinho Nascimento, que hoje é um artista plástico premiado, é educador, é bailarino. Teve também a Débora Kikuchi e a Tayami Porto, que eram pessoas ligadas às narrativas de tradição oral. Teve o Júnior Caboclo, que é um multi-instrumentista de sopros, toca na banda de pífanos de Caruaru, com a Lia de Tamaracá, com um monte de gente, dava aula de pífano aqui em Guarulhos. Então, esse grupo de educadores me abraçou e eu fazia aula de todo mundo que eu podia fazer, eram aulas gratuitas, né, no Adamastor aos sábados. Eles me abraçaram e me mostraram um caminho possível para pensar essa relação entre pesquisa e arte e ser profissional disso, né? Então, essa pesquisa ela já estava sendo fomentada ali nessas vivências. Eu fui estudar na Unifesp Guarulhos, que é aqui no Pimentas, inclusive, e tive meu primeiro contato com a antropologia, que é justamente uma ciência social que pensa a pesquisa em humanidades, a pesquisa em fazeres de cultura. E aí essa ideia foi amadurecendo. Quando eu vi, eu já estava pesquisando, mesmo antes de saber que eu estava pesquisando. E aí, ao longo do tempo e das trajetórias, dos trajetos que a gente ia fazendo na vida, eu também comecei a me relacionar bastante, do ponto de vista profissional, com músicos do continente africano. Então, eu tive contato com uma companhia de dança que eu faço parte, que é do extremo Zona Sul de São Paulo, chamada Balé Coteban, onde eu me encontrei pela primeira vez com músicos, bailarinos, griots, do Mali, do Senegal, e da Guiné-Conakry. Isso eu já estava entrando na minha graduação em música. Então, a partir também desse contato com os músicos africanos e depois outras tantas pessoas que chegaram na minha vida, eu fui aprofundando essa identidade brasileira que está refletindo sobre as heranças africanas que fazem parte dela, né? Então, olhar para Minas Gerais também é olhar para essa africanidade, assim como olhar para o Congo, e a gente vai seguindo esse fio da meada dessa pesquisa. E você também, em 2002, criou um projeto autoral de educação musical, Cantu, Voz, Isso, Corpo e Criação, que foi contemplado com o edital de apoio à cultura negra. Fala um pouquinho desse trabalho, dessa iniciativa sua. com certeza. O Cantu foi um projeto que surgiu junto com o Eduardo, né? O Edu Satajá, que era uma pessoa com quem eu já trabalhava há vários anos, dentro de um trabalho de um grupo vocal que a gente desenvolveu, orientado, né, dirigido por uma moçambicana chamada Lena Barruli. E aí, eu e Eduardo, a gente já vinha dessa trajetória de trabalho juntos, ligados à performance vocal, fazer arranjos e cantar composições onde a voz é o instrumento que conduz a harmonia, conduz o ritmo, conduz a melodia, e não só a voz enquanto o lugar
da narrativa da palavra, a voz instrumento também, né? Isso já era um interesse tanto meu quanto dele. E aí, quando a gente parou para se reencontrar no ano passado, a gente falou, poxa, vamos unir as nossas experiências. O Eduardo estuda também essas linguagens com Bob McFerrin nos Estados Unidos. Eu tinha tido essas experiências com a Lena e mesmo as minhas experiências particulares dessa metodologia da roda que eu citei agora, a metodologia da rua. E aí a gente falou, vamos desenvolver um projeto de educação musical para a gente colocar em prática isso que não é só conceito para a gente, é também realmente metodologia de ensino, como fazer música a partir da voz, do corpo, do som, sem colocar a voz desprivilegiada enquanto instrumento, ver a voz como instrumento, né? E também, acho que foi no ano passado mesmo que você lançou o seu primeiro single, né? Além de todo esse trabalho acadêmico, essa formação de academia mesmo que você tem, de um canto, você também tem um trabalho autoral agora, e você faz sua própria composição, além de cantar as músicas. O primeiro single foi Sua Vez, que também veio acompanhado de um clipe. Eu queria que você desse, assim, uma explicação rápida para falar o que é esse trabalho, que a gente vai conferir um trechinho ainda no final desse bloco. Ai, que delícia! Olha, Sua Vez foi justamente meu primeiro single. É uma música que nasceu a partir de um beat, o que foi uma coisa extremamente diferente para mim, porque eu sou uma musicista bem orgânica, ligada à percussão, instrumentos tradicionais, mas aí eu me desafiei nesse desejo de falar com um público mais amplo e fiz esse som que ele tem uma característica romântica, mas ao mesmo tempo ele também é uma ode ao amor próprio, ele fala de alguém que está se levando bem mais além, e a Sua Vez nasceu assim, com o beat feito pela Ingrid Anjos, é uma composição minha, inédita, eu fiz a coprodução musical, convidando também o Eduardo para estar comigo, Otis Selimani também já era um parceiro de escuta nesse contexto, e a gente lançou esse clipe gravado aqui em Guarulhos, no estúdio maravilhoso da nossa fotógrafa Dani Souza, com a Sara Pibari assinando a beleza, e o Gustrago, que também é um artista maravilhoso, tanto da narrativa poética do hip hop, quanto do audiovisual, daqui de Guarulhos, assinando também a direção audiovisual. Foi um trabalho nosso, de artistas daqui, e a gente tem muito orgulho de ter feito. Então tá certo, vai fechar esse bloco então, com o trechinho de Sua Vez, esse clipe muito bonito foi filmado aqui em Guarulhos. Sai daí que a gente volta daqui a pouquinho com mais pontos de vista. Vi o tempo voar, linha do mar rolar, e nada muda o que eu sinto por você. É bem ver, saber, como e por quê. Quando me faz um bem, respeita como sou. Você vê bem mais além pra fazer o que negou. Sua vez de ser feliz. E quando dei por mim, não tava mais aqui. Me levou longe, 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 longe. Desavisada, não te dei nada. Mal sabia que eu ia te amar. E nessa jogada resgatei meu coração. Não sabia que eu ainda tinha não. Não. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo a cantora, compositora, bailarina, educadora musical Lilian Rocha. Lilian, a gente viu um trechinho de Sua Vez, um single que você lançou em 2022. E mais ou menos nessa mesma época, acho que você lançou uma vídeo performance de Ventre Minas, que aí já é um pouquinho diferente, bem diferente na realidade de Sua Vez, né? Tem um poema na introdução e depois tem aquele vocal sem letra. Eu queria que você falasse um pouquinho do processo de criação de Ventre Minas.
Ai, que legal. Foi uma coisa assim, muito interessante, bastante intensa para mim, do ponto de vista assim do processo criativo. Eu fui provocada pelo Gustrago, né, que é esse parceiro que assina boa parte dos meus áudios visuais junto com a Dani. Ele me provocou de que a gente precisava realizar um trabalho em que eu demonstrasse as várias faces dessa artista em construção, né? Enquanto cantora, enquanto poeta, enquanto instrumentista. E aí eu fiquei matutando a respeito de como eu poderia expressar esse meu ponto fundamental. Nisso eu cacei lá no meu baú de canções inéditas essa música instrumental chamada Ventre Minas, que é uma música que eu tive que ficar pesquisando muito se eu não estava plagiando Milton Nascimento, porque eu sou muito fã, tenho muito no ouvido e ela me lembra muito essa raiz mineira. E pensei a respeito disso, nada melhor para me apresentar dentro de uma performance, se não trazendo uma referência sobre a minha raiz, sobre o que eu sou do ponto de vista mais fundamental, o que me dá lastro mesmo, né? Então eu trouxe essa composição, que é uma composição com voz instrumental, que é uma característica que a gente encontra no cancioneiro popular brasileiro e muitas vezes no cancioneiro da canção mineira em geral, né? Clube da Esquina, Milton Nascimento, Toninho Horta e por aí vai. E, e para mim traduz muita coisa fazer canção instrumental. É uma faceta que eu gosto muito de me ver representada nela. E tem mais composição própria chegando? Você estava preparando um álbum também? Isso, exatamente. Agora eu tô no, na pré-produção do meu álbum de estreia, chamada Do Nilo, né? É um nome que eu herdei do meu pai. Meu pai se chama Pedro Nilo e eu trouxe esse nome para mim por tudo que ele representa, tanto no sentido dessa referência à ancestralidade, quanto também no sentido da referência ao Rio Nilo, que tem toda a relação com o continente africano e com as minhas origens lá nas danças do ventre, na cultura egípcia, marroquina, enfim, que é uma coisa que habita o meu imaginário por causa da dança. E agora é justamente a fase de pré-produção do disco. A gente está com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2024, provavelmente em julho. Estamos aí trabalhando. E o do Nilo, o show do Nilo, você já fez algumas apresentações, né? Acho que no Teatro de Container, na Feira Preta em Conexão. Como é que foi? Exatamente. Esse repertório, conforme eu comecei a elaborar que eu gostaria de fazê-lo num disco, também considerei importante experimentar ele no meu corpo e em relação ao público, compartilhar, né? Enquanto artista, muitas vezes a gente tem que fazer um exercício de se abrir para compartilhar o nosso trabalho, não é tão fácil assim. E eu estava justamente nesse momento. Ao longo dos últimos 8 anos, eu trabalho como musicista, mas sempre em trabalhos coletivos ou trabalhos de outros artistas. Eu tenho muito essa característica e me orgulho de ser essa artista que interage com uma rede. Mas eu ainda não tinha parado para fazer o meu trabalho autoral em relação ao público. Então, desse desejo de fazer o disco, eu também comecei a circular com o show para ver como essas composições iam chegar nos ouvidos das pessoas, para sentir o que eu gostaria de fazer com elas. Então, desde o ano passado eu venho elaborando algumas pequenas ou pequenas no sentido de pontuais realizações do show do Nilo. Temos algumas datas para esse ano de 2023 ainda também. E é isso, amadurecendo esse projeto de disco. Recentemente você se apresentou no TEDx Guarulhos, junto com outros artistas locais. Foi um trechinho desse show também? Dessa apresentação no TEDx, eu fiz uma performance junto ao Guinho Nascimento, que é esse colega que eu já citei hoje, que foi professor de dança, danças brasileiras. E aí a gente pegou uma música minha, que também é uma música instrumental em voz, como a Ventre Minas, mas ela se chama Lua Nova.
É uma música que foi composta lá no quintal da minha avó, em Minas Gerais, e fizemos uma performance a partir dela. E ela compondo a performance também, né? E agora, indo um pouquinho para o lado do audiovisual, você também é atriz, né? E você foi protagonista do filme Menina, Mulher da Pele Preta, Janaína. As artes cênicas também estão dentro desse leque de expressões artísticas, ou é algo que você faz mais pontualmente? Como é que é para você esse lado atriz? Nossa, é muita coisa, né? O teatro é uma coisa que permeou também a minha iniciação artística, principalmente na adolescência. Um pouco depois da música chegou o teatro. Quer dizer, da música não, da dança chegou o teatro, antes inclusive da música. Então, na escola, eu sempre estava envolvida nos grupos artísticos. Depois, no começo da adolescência, eu fiz alguns cursos básicos de teatro na escola de teatro Macunaíma, também no Sátiros. Fiz um processo de clown com um grupo daqui de Guarulhos também. E o teatro ele sempre foi costurando a minha trajetória, porque eu sempre tive essa característica da performance, de querer também, de querer dançar enquanto performance, querer fazer música enquanto performance. Mas eu não o tratava assim, não tratava a interpretação nesse lugar profissional. Aí o ano passado surgiu esse convite para interpretar a Janaína nesse filme Menina Mulher da Pele Preta, que vai ser estreado agora em 2023 no Festival Internacional de Cinema Zósimo Bubu, no Rio de Janeiro, que é um festival super importante, um dos maiores da América Latina e está muito ligado à produção de cineastas negros da América Latina. E foi um desafio gigantesco, porque além de ser uma primeira experiência profissional enquanto adulta, fazendo interpretação, já fazendo uma protagonista e no cinema, né, que é a lente em cima de você. Então foi um processo muito bonito, de muita entrega, é, dentro de uma equipe com muita relevância também artística, contracenando com pessoas das quais eu sou fã, e num enredo que fala sobre questões seríssimas, porque é um filme que fala sobre uma família ligada ao samba, que está ali no processo de especulação imobiliária no Bexiga, que é uma realidade que até hoje está gerando questões profundas, né, para aquela comunidade. Então, eu fiquei extremamente feliz e a partir da Janaína tenho feito outras coisas também que vão ser lançadas aí em 2025, que eu não posso falar, mas coisicas por aí. E você também está desenvolvendo um documentário sobre o legado da sua família em Minas Gerais. Você já falou essa sua ligação com Minas, que é algo muito forte, e chamado Bença. Conta um pouquinho sobre esse trabalho. Esse trabalho foi uma benção mesmo, como fala o nome, né? Eu tinha, acho que como boa parte das pessoas, o desejo, a curiosidade de investigar um pouco sobre as matrizes da minha família, né? Especificamente, eu tinha uma curiosidade muito grande a respeito do meu avô paterno, José Pedro, pai do Pedro Nilo, que faria 100 anos ano que vem, 2024, e que foi um multi-instrumentista, regente de um conjunto de samba regional, presidente de um clube negro, uma associação negra ali em Cotegipe, que é o vilarejozinho onde meu pai nasceu, e ao mesmo tempo um cara visionário que construiu o primeiro sistema de distribuição de água potável do lugar, fez uma plantação de bambuzal que se estende quilômetros para cidades vizinhas, já pensando a respeito do leito do rio se aprofundar e poder comer o terreno das casas. Então era um cara que ele tinha uma importância enquanto pessoa dentro de uma comunidade, né? Me lembra muitos valores quilombistas mesmo, de pensar a saúde coletiva como a saúde da própria família também. E essa questão de ser músico. Então, o meu desejo era perguntar para as pessoas mais velhas, que ainda estão vivas e o conheceram, quem foi esse meu avô. Então, uma equipe de parceiros, que são o Renato Cândido, a Bárbara Magalhães e a Vitória Ohana, que são pessoas do audiovisual, compraram a briga comigo
mesmo sem a gente ter ainda um financiamento de edital, e fomos para Minas Gerais em janeiro de 2023, captar essas imagens com, por exemplo, o tio Sebastião, que nos recebeu no dia em que completava 96 anos para contar as suas histórias, ou a titia, que é a última irmã viva do meu avô, também nos recebeu no auge dos seus 85 anos. E aí, no meio disso, ouvi histórias sobre meu avô, histórias sobre rezas, histórias e cantigas de músicas que se faz para quando a criança nasce, enfim. O motivo era a história do meu avô, mas o filme acabou se tornando uma coisa muito maior nesse viés da memória de famílias, né? Famílias negras e famílias daquela região ali da Zona da Mata Mineira. Lília, a gente já está quase encerrando o programa, o tempo está acabando, mas eu queria que você falasse um pouquinho, você faz muitas coisas, queria que você falasse um pouquinho do que você tem de projeto, que está para lançar. Eu sei que você faz parte também do Sarau das Pretas, você tem se apresentado em algumas cidades, pelo SESC. Então fala para a gente nesse finalzinho, o que você tem planejado aí para os próximos meses, para o ano que vem, que você pode falar, não precisa falar dos filmes que você não pode. E se quiser passar as suas redes sociais também, para quem quiser conhecer o seu trabalho mais de perto. Por favor, vocês me encontram nas redes sociais, principalmente Instagram, como @Lilith do Nilo, Lilith, TH, do Nilo. E vai ser um prazer encontrar com vocês, ter a escuta de vocês para o meu trabalho. Por hora, o que eu posso compartilhar é que a gente continua nessa rede de fomentação de arte coletiva, colaborando com artistas da cidade, porque Guarulhos é um celeiro de grandes artistas e eu tenho a honra imensa de fazer parte dessa rede. Então, um grande salve a todos os meus colegas pelas nossas labutas diárias nessa construção. E o mais assim relevante que eu tenho para falar é que vocês estejam perto, porque ano que vem chega disco, primeiro disco autoral, para nós, artistas independentes, é uma conquista. Foram anos de trabalho até aqui, e logo menos documentário Bença também, e outras coisas maravilhosas que vão acontecendo, porque, graças a Deus, a vida é grande, né? Obrigada, Lília. Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Bom, e para terminar o programa, a gente fecha com mais um trechinho de uma música da Lilian. Agora você confere Vem Meninos. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais. Minha boca é meu caminho, palavra seiva que escorre, e o corpo que trança encarna sua dança. Ali em Cotegipe ou no Marcilac, Cotebancunda, Nilo e suas águas profundas. Todas as danças da diáspora africana.